gravando nossa reunião agora, tá bom? Então, nossa aula hoje, pessoal, ele vai versar sobre alguns registradores importantes da arquitetura do microcontrolador e também sobre as técnicas iniciais de interrupção. Vamos falar o que é interrupção, esse recurso tão importante em microprocessadores, né? E ver como nessa arquitetura em particular a gente trabalha, a gente lida com isso. Como é que a gente gerencia perante os recursos que o processador nos oferta, tá certo? Então, eu poderia colocar já aqui como a nossa pauta, né? Nós vamos ver nesta aula nós vamos ver registradores, é isso? Vamos ver o registrador option status, registrador status option, né? Vamos ver o intcom, controle de interrupção, né? Vamos citar, não vamos analisar, né? O registrador PIR1, que é um registrador voltado também para a interrupção, e também o nosso registrador PIE1, tá certo? E vamos tratar sobre interrupções também. É o que nós vamos versar hoje, tá certo? Ok? Então, seria isso daí que vocês talvez vejam aí no chat, tá certo? Que é que está registrado, né? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que esse arquivo, né, aula 2, eu fiz umas atualizações nele e eles já estão lá no grupo de discussão, ok? Tá certo? Pessoal, se puderem abrir a câmera, podem abrir, por favor, porque aí a gente interage melhor com vocês, vejo o que é que vocês, como é que tá aí vocês, tal, viu? Então, esse arquivo ele já foi atualizado lá no nosso grupo de discussão, tá certo? Está disponível lá, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, então, acompanhar, tá certo? Essas explicações pelo nosso PowerPoint, certo? Então, eu vou apresentar agora aqui. Ok? Vou compartilhar e nós vamos. Estão vendo aí a apresentação do nosso PowerPoint, pessoal? Sim. Tranquilo? Ótimo. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, essa apresentação ela já está em upload lá no nosso grupo de discussão. Vocês podem acompanhar por lá, certo? Então, uma coisa aqui que eu coloquei que seria assim para facilitar o entendimento de vocês, uma vez que nós trabalhamos com a confecção de alguns códigos, não é isso? Vimos alguns códigos e nós vimos que existem várias seções, não é isso? Nesse código que a gente está escrevendo. E se vocês pararem para perceber, vocês vão ver que em assembly o código cresce muito rapidamente, não é isso? Fica com muitas linhas, né? Então eu coloquei aqui essa orientação, espero que vocês estejam vendo aí, né? Essa orientação que serve para que você implemente seu código. Com os exemplos que nós já temos, você pode verificar que naqueles exemplos nós colocamos essas etapas aí. Então, o título desse slide, desculpa, é Construção de um código assembly para PIC, tá certo? Quais seriam, assim, pelo menos algumas etapas para a confecção de um código desse tipo? Bom, eu enumerei aqui 10 etapas, certo?
E a primeira etapa seria a descrição funcional do código, em termos de comentário. Ou seja, logo no começo, você vai botar aquele preâmbulo, né? Você vai colocar qual é o título daquele código, qual é a data, quem trabalhou naquele código, quem são os programadores, né? Qual é a empresa, de onde você está trabalhando, qual é o objetivo desse código, qual é o título dele, né? Qual é o algoritmo que vai ser utilizado. Então, tudo isso aqui vem como um preâmbulo escrevendo o que é que seu código vai fazer, ok? Em seguida, sempre a gente coloca a descrição da arquitetura, né? Designar a descrição da arquitetura do microcontrolador. Então, a gente tem aí uma diretiva do compilador do Assembler, né? O MPASM, que é a diretiva include. Include esse arquivo aqui, p16f628a.inc, que é uma descrição da arquitetura, e assim, quando você se refere a um registrador W, um registrador status, como intcom, porte A, porte B, 3A, 3B, todos esses recursos estão descritos nessa arquitetura, ok? Então, o compilador encontra essas referências e sabe o quanto elas valem. Por exemplo, qual é o endereço do registrador W? Qual é o endereço do registrador intcom? Né? Então, tudo isso está descrito nessa arquitetura e facilita aí, então, a compilação. Temos que ter a configuração dos fios e bits, não é isso? A configuração dos fios e bits é para configurar inicialmente alguns recursos importantes do microcontrolador, como o BROWAP, não é isso? Como proteção de código, como se o WDT vai funcionar ou não, ok? Muito bem. Na quarta etapa, como essa arquitetura trabalha com muitos bancos de memória, você deve fazer a paginação de memória. Essa paginação é simplesmente para selecionar o banco de memória quando assim você tiver necessidade, uma vez que os recursos estão espalhados por 4 bancos de registradores distintos, ok? Muito bem. Você vai descrever também, na etapa 5, a descrição das entradas e saídas do sistema, por exemplo, os pinos do microcontrolador. Você vai usar como? Né? Vão ser entradas, vão ser saídas, vão estar ligadas às chaves, relés, luzes, lâmpadas, sensores. Então, tudo isso aí você pode adotar nomes sugestivos para os pinos do microcontrolador, fazendo a descrição. Repare que tudo isso a gente já vê naqueles códigos, não é isso? Você vai configurar também a área de variáveis, ou seja, tem até uma diretiva que a gente vai ver hoje, onde essa diretiva ela ajuda a você de uma forma sequencial, designar variáveis, designar registradores temporários, certo? Então, a configuração dessa área de variáveis. Né? Temos aqui a definição das variáveis de memória, né? Por exemplo, você usa a hashtag define para isso. Vamos ter o tratamento do vetor de reset, é isso? Normalmente, no endereço de reset, endereço 0, você dá salto para outra região. O tratamento das interrupções, o vetor da interrupção, endereço 4, você também dá um salto para uma região, onde você vai tratar com mais calma as interrupções. E, obviamente, seu código vai ter que ter todas as funções necessárias, né? Vou ter a função aqui para escrever no display LCD. Eu vou ter aqui a função de ler o meu porte B. Eu vou ter a função de ler o sensor, e por aí vai. Certo? Então, isso é a construção de um código assembly para PIC, certo? Nesse desenho daqui da arquitetura desse hardware, que a gente está usando aqui um pequeno hardware para fazer testes, não é isso? Eu fiz uma pequena modificação, foi simplesmente colocando aqui nesses pinos, né, a dupla função dos pinos RA0, RA1 e RA2, que provavelmente a gente vai usar isso na próxima aula. Né? Talvez eu faça uma modificação nesse hardware. Se fizer, eu aviso a vocês. Porque eu vou ter aqui, por exemplo, o meu botão 0. Estão vendo o cursor aqui, gente, na chave?
Está dando para ver o cursor aqui, botão 0, BT 0? Sim. Ok? Então, você percebe que isso aqui está indo para o pino RB0, e o pino RB0 é um pino também de pedido de interrupção int. Está aqui, ó. Tá certo? Então, talvez eu deixe isso aqui livre e faça uma modificação. Né? Então, eu fiz essa atualização também, colocando os nomes aqui dos pinos. Ok? Muito bem. Em seguida, nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos começar a analisar alguns registradores importantes. Né? Olha, gente, sempre lembrando que a melhor referência para se estudar microcontroladores é estar lendo sempre o seu datasheet, tá certo? A sua folha de dados do componente. Eu tenho aqui, por exemplo, né, a minha arquivo PDF datasheet do 16F628A, né, e eu posso navegar aqui à vontade sobre todos os detalhes, né? A organização de memória, por exemplo, mostrando os bancos de registradores, é isso? Então, o datasheet é muito importante nesse aspecto. Vamos voltar aqui à transparência. Temos 3 registradores importantes que eu quero mostrar para vocês de acordo com o nosso programa de aula hoje, certo? Eles seriam o registrador status, o registrador option e o registrador intcom. Pelo menos esses 3. Ainda temos mais 2 registradores, PIR1 e PIE1, que também são referentes a interrupções, tá certo? Veja, gente, todo microprocessador tem um registrador como esse chamado status, tá certo? Em muitas arquiteturas, esse registrador status ele é chamado de flags. Já ouviram falar disso? Registradores flags? Alguém já ouviu falar? Não? Não, professor, nunca ouvi falar, não. O que são os flags? Flags em inglês quer dizer bandeira ou sinalizador, não é isso? Então, esse registrador status ele é muito semelhante a um registrador que é utilizado em vários microprocessadores chamados flags. Por que isso? Status e flags, eles têm umas sinalizações importantes. Por exemplo, tá vendo esses 3 bits aqui, ó? C de carry, DC de auxiliar carry, tá certo? Ou digit carry, e 0 são sinalizações que se faz, que o processador faz, quando de uma operação aritmética ou lógica. Por exemplo, se for feita uma operação aritmética e o resultado for 0, esse bitzinho aqui ó, vai para estado 1. Né? Se houver uma soma e houver um transporte, um nono bit, esse transporte é sinalizado aqui. Tá certo? Então, com isso, você pode testar essas condições, né? E tomar decisões no seu código, usando aquela instrução bit test. É isso? Então, todos esses bits estão sendo descritos aqui. Tá certo? No registrador status, você tem, além dessa informação relevante, também tem umas configurações aqui, ó, importantes. Esse bit aqui, por exemplo, power down, certo? Ele vai ficar ativo até após a execução da instrução chamada clear watchdog time, certo? E vai ficar em 0 quando você executar uma instrução chamada sleep. Sleep em inglês quer dizer dormir, né? Então você bota o processador para dormir e o power down vai sinalizar isso. Com isso, né, ele vai estar mostrando esse status, essa situação que o processador está em modo power down, ok? O T0 vai indicar que houve um estouro de tempo do Watchdog Timer, do WDT. O WDT, ele regula o tempo de execução de trabalho do processador, observando se ele está em loop. Se o WDT estiver ativo, o processador tem que estar resetando ele o tempo todo, de tempos em tempos. Se ele não faz isso, é porque ele se perdeu no código ou no programa. E o WDT pode sinalizar isso depois de um tempo. E nós temos aqui 2 bits que nós já conhecemos, RP1 e RP0, que é para selecionar o acesso a 4 bancos de registradores, não é isso? É aqui que nós fizemos aquela paginação de memória.
para o banco 0, 00, banco 1, 0, 1, banco 2, 1, 0 e banco 3, 1 e 1. E esse outro bit daqui é para acessar os registradores dos bancos utilizando um endereçamento indireto. A gente não vai ver isso aí hoje. Então, esse registrador status é muito importante, viu, gente? Principalmente pelos bits 0, digital carry e carry também, porque ele está dizendo qual é a situação do processador naquele momento, tá certo? Então, você pode tomar decisões baseado nessas informações aqui. Muito bem. O outro registrador importante é o registrador option, tá certo? Que é para configurar algumas coisas. Option, o nome já está dizendo, é uma opcional para você configurar algumas coisas. O que é que você configura com ele, né? Pull-up de registradores do porte B. Ah, tem isso? Tem. Esse chip é muito legal. Ele é pequeno, com 18 pinos, mas ele tem muito recurso. Tá entendendo? Então, um dos recursos que ele tem é você pendurar resistor de pull-up no porte B. Você faz isso aí acertando esse bit, ok? Você também tem como selecionar, gerar uma interrupção, se é borda de descida do sinal ou borda de subida do sinal, né? Então, você faz isso aqui pelo pino int edge, né? Você vai dizer se a interrupção vai ser gerada por um sinal borda de descida ou borda de subida, certo? Você também tem aqui a seleção de qual é o clock que você vai utilizar no timer zero. Você tem dois tipos de clock, certo? Acionando pelo RA4 ou usando o clock interno. A gente mesmo está usando o clock interno, ou seja, a gente está programando esse cara aqui, T0CS, como estado zero, ok? Então, estamos usando, tá certo? Para o timer zero, quando a gente for usar, vamos usar, tá certo? O clock interno. T0SE, tá certo? É para selecionar se os incrementos do timer zero são feitos em borda de subida ou descida, tá certo? Um para transição de descida e 0 para transição de subida, tá certo? O PSA não tem nada a ver com aquele exame de próstata, não, viu, gente? PSA, né? PSA aqui é o Pré-Scala Segment Bit, ou seja, você vai dizer se o pré-escala, ou seja, o pré-divisor interno, né, de taxa de clock, se ele vai ser usado no WDT ou no timer zero. E, finalmente, os bits PS2, PS1 e PS0 tem aqui uma combinação que você vai dizer qual é a taxa de pré-escala, ou seja, a taxa de divisão para esses recursos. Então, assim, isso é só para a gente constar, né? Aqui no Option, a gente está usando ele praticamente zerado o tempo todo desses exemplos, porque a gente não fez uso desses recursos do microcontrolador. Ok, pessoal? Então, isso aí são dois registros importantes, e visto isso daí, eu gostaria de mostrar para vocês, né, a questão de interrupção, o que é uma interrupção, certo? E do que é que trata isso daí? O que é exatamente, né? Como é que a gente lida com isso em microprocessadores e nessa arquitetura microcontrolador particularmente, né? Inicialmente, a gente poderia perguntar, o que é uma interrupção? O nome já está dizendo, pessoal. O nome já está dizendo. O que é uma interrupção? Uma interrupção significa que é uma solicitação de interrupção para o processador, ou seja, vai interromper o que ele está fazendo. Mas para interromper para quê? Para fazer outra coisa mais importante naquele momento. Então, uma interrupção, ela ocorre quando um dispositivo, normalmente um dispositivo a parte da CPU, ela solicita a atenção do microcontrolador para a realização de uma tarefa de relevância naquele momento. Né? Existe uma necessidade, pare o que está fazendo para atender essa outra parte do programa. Certo? Por isso que o nome é interrupção. Certo? Ficou claro o que é uma interrupção inicialmente, pessoal? Me responda aí, por favor. Alô, pessoal?
Estão me ouvindo, pessoal? Ô, professor, minha internet travou aqui. O que foi que você perguntou? Não, eu perguntei se até agora estão compreendendo o que foi o conceito de interrupção, se ficou claro. Ficou sim. Demais, pessoal, estão me escutando? Ninguém respondeu? Estão escutando direitinho? Eu tô, professor. Tô ouvindo, sim. Tá. Olha, eu até pedi para vocês abrirem a câmera, viu, pessoal? Porque fica mais fácil de eu saber. Às vezes minha internet cai aqui e eu não sei dizer se eu estou falando sozinho ou não, tá entendendo? Fiquem à vontade, não tem problema não, tá certo? Quem estiver usando camiseta aí, eu não ligo, tá bom? Fiquem tranquilos aí, né? Se tiver despenteado, não se preocupe não, mas eu preciso saber se a comunicação está acontecendo, ok? Então, quem puder, por favor, abra aí a câmera. Tá? Vamos voltar aqui à apresentação. Então, ficou claro que é uma interrupção, pessoal? Uma interrupção, como eu estava colocando... Deixa eu compartilhar de novo Deixa eu compartilhar aqui de novo a minha tela. Ok? Estão vendo aí a transparência? Sim, professor. Ok. Então, veja só. O que é uma interrupção? Como eu falei, o dispositivo vai interromper o processador para que o processador atenda aquele dispositivo. Aquela tarefa daquele dispositivo é mais relevante. Existem sempre 4 características fundamentais nas interrupções. Quais são elas? Vetorização, né? Mascaramento, priorização e o modo de acionamento. O que é essas características? Vetorização, o que é? Vetor quer dizer apontar, dar uma direção, né? Ou seja, uma interrupção, ela tem um vetor, ou seja, ela tem um endereço onde vai começar essa rotina, ok? Então, se um dispositivo interrompe o processador vai executar um código para referente àquele dispositivo que interrompeu, e esse código, então, ele tem que começar no endereço de memória, certo? E está gravado nele. Então, esse endereço chama-se vetorização. Em muitos microcontroladores, cada interrupção tem o seu vetor. É o caso do 8051, por exemplo. O 8051 tem pelo menos 5 fontes de interrupção. Cada fonte de interrupção tem o seu vetor particular. No caso da arquitetura PIC, não existe isso. Existe um único vetor de interrupção. Esse vetor de interrupção é no endereço 40004. Então, você pode ter 500 dispositivos pedindo interrupção, 500 dispositivos diferentes, mas toda vez que uma for aceita, vai para o mesmo endereço 4. E aí cabe a você, programador, identificar quem é que pediu aquela interrupção, certo? Ficou claro? Pronto. Então, outra característica é mascaramento. Mascarar significa não reconhecer, ou, em outras palavras, habilitar ou não as interrupções. Como assim? As interrupções podem ser desabilitadas? Sim, elas podem ser desabilitadas. Então, naquele momento, você, projetista, não quer que nada interrompa, porque aquele código é importante, tem que ser executado. Então, nada pode interromper. E depois você pode habilitar. Então, habilitar ou não a interrupção é mascarar ela, certo? Se você tem mais de uma fonte de interrupção, pode ser que você queira priorizar ela, algumas, né? Ou seja, umas vão ser mais importantes do que outras. Se duas acontecerem ao mesmo tempo, isso é muito difícil, mas aí ela vai verificar qual é a interrupção mais importante, certo? Essa priorização, ela, em algumas arquiteturas, ela é natural, ela já existe. Novamente, o 8051, ele já tem essa priorização. Tem 5 fontes de interrupção, ela já diz qual é a mais importante e qual é a menos importante. No caso do PIC, não tem isso. Cabe você, programador, fazer essa priorização, entenderam? Via software. Ficou claro, pessoal? Isso aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. Muito bem. E temos, finalmente, o modo de acionamento, se é por hardware ou é por software. No caso dos microcontroladores, quase sempre é por hardware.
Nos casos de microprocessadores, né, você pode ter por hardware e pode ter uma instrução também que provoca a interrupção. Então, seria por software, certo? Então, isso daí são detalhes importantes do que é uma interrupção. Tá bom, pessoal? Muito bem. Quais são outras características das interrupções no caso do microcontrolador PIC16F68? Bom, existem múltiplas fontes de interrupção, tá certo? A gente vai ver uma relação daqui a pouco. Então, várias coisas podem pedir interrupção, né? Então, olha, só para abrindo aqui um parêntese, pessoal, interrupção é uma coisa muito, muito importante, certo? Só para você ter ideia, tá? Agora mesmo você está com o seu computador, não é isso? Mas na hora que você mexe com o mouse, você interrompe, você gera uma interrupção. Quando você tecla alguma coisa, você gera interrupção. Quando você muda a tela, gera interrupção, tá certo? O seu computador é interrompido várias vezes. Toda vez que o HD é acessado, gera interrupção. Se você botar um pendrive, vai gerar interrupção também, ok? Então, muita coisa gera interrupção. Eu, às vezes, brinco dizendo assim, se você olhar de cara feia para o seu computador, ele vai interromper, tá certo? De tantas coisas que fazem interrupção. Então, o seu PC provavelmente ele trabalha muito mais sendo interrompido do que em regime contínuo, tá certo? O professor, E, pois não. tem como fazer gerenciamento de fila num microprocessador? Tem, sim. Seria a fila de pedidos de interrupção, seria isso? Não, assim, gerenciamento de fila de instrução, por exemplo. Assim, o processador está executando determinada ação, mas aí vem outra que é de maior prioridade, aí ele para aquela ação, executa de maior prioridade e volta. Entendi. Nessa arquitetura, não. Essa pergunta sua é muito interessante. Nessa arquitetura, não é possível fazer isso, tá certo? Mas saiba que seu Core i7 faz isso, ok? Ou seja, há assim, uma espécie de hierarquização de trechos de código e até mesmo de instruções, certo? Elas podem ter assim, uma relevância maior e serem antecipadas. E isso é gerenciado pelo sistema operacional, né? É um casamento do sistema operacional com recursos da arquitetura do microprocessador, né? Por exemplo, o seu processador aí ele tem pré-opção de instrução. Ele faz o seguinte: ele vai guardando as instruções antecipadamente por conta do pipeline e ele já olha lá na frente o que é que vai ser executado, né? Então ele pode antecipar a execução daquele código ou pelo menos daquele trecho de código, tá certo? Ele pode também, em caso de instruções de desvio condicional, né? Ele pode verificar se aquele desvio vai acontecer ou não. Então, estatisticamente, ele já diz, rapaz, isso aqui vai acontecer. Então, ele já opta antecipadamente pelo caminho que vai acontecer. Ah, mas se errar, ele desmonta o pipeline e vai pelo caminho que foi, o executado. Tá entendendo? Mas, enfim, isso são arquiteturas complexas. Nessa arquitetura, a gente não consegue fazer gerenciamento de fila. De fila, dessa maneira, não. Tá certo? Porque o PIC, como é que ele trabalha? Ele trabalha no esquema de pipeline de 2 estágios. A gente já viu isso, né? Busca e execução ao mesmo tempo. Ele está executando a instrução anterior que ele buscou e está buscando uma nova. No ciclo seguinte, a que ele buscou é executada e ele busca uma nova instrução. Então, todo ciclo de máquina acontece isso. Busca e execução, busca e execução. E aí você não tem como modificar essa dinâmica, tá certo? Ele não tem recurso nem de hardware, nem de instrução para modificar esse processador, tá certo? Existem processadores, microprocessadores, como versões bem assim, top do ARM, tá certo? Do RISC-V, né, que é a proposta nova da arquitetura que você consegue manipular um pouquinho isso daí, tá certo? Essas para sistemas embarcados. Agora, em processadores para computadores de propósito geral, como é o Core i7, Core i9, você tem isso daí com mais facilidade. Ok? Então, no caso, é chamado de hierarquização de tarefa, né? Hierarquização de tarefas, exatamente. Exatamente. Agora, isso vai ao nível muito micro, tá certo? Lá dentro do pipeline. Aí ele vai antecipar instruções ou códigos, ou trechos de código que são mais relevantes naquele momento. Tá certo?
Obrigado. Ok? Se vê muito, viu, gente, na parte de organização de computadores, né? Na organização de computadores voltado para sistemas embarcados. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos voltar aqui, então, para essas características das interrupções, né? Então, como eu estou dizendo no primeiro ponto aí, você pode ter fontes múltiplas para fazer interrupção, certo? As habilitações, o mascaramento dessas interrupções podem ser individual e global. Ou seja, você pode matar todo mundo. Não, ninguém dá interrupção agora. Ou então você pode habilitar globalmente e pontualmente você dizendo, essa pode, essa não pode, essa aqui pode, essa não pode, certo? A tua priorização é por software, ou seja, você programador, projetista que dá essa priorização, certo? Se o processador estiver dormindo, estiver em estado de sleep, a interrupção wake up ele, ou seja, acorda ele, certo? O tempo de atendimento da interrupção, que nós chamamos de tempo de latência, ele é fixo em 3 ciclos de máquina, certo? Isso é muito interessante, porque muitos processadores, dependendo da instrução que está sendo executada, pode levar mais ou menos tempo para reconhecer o estado de interrupção. O microcontrolador inteira-51, por exemplo, é desse jeito. Ele pode levar de 12 até 48 ciclos de clock para reconhecer uma instrução. Mas no PIC não, é sempre 3 ciclos de máquina. Ok? Muito bem. E uma última informação muito importante é a seguinte: o usuário deve salvar o contexto. O que é o contexto? O contexto é o que você vinha fazendo antes de acontecer a interrupção. Então você vinha, perceba bem, vai haver uma interrupção, então você vinha, não é isso, executando um código, tal, aí há uma interrupção. Beleza, aí você vai executar outro trecho de código para atender outra demanda aí. E o que você vinha fazendo, como é que fica? O registrador W vai ficar como? O que você vinha operando com ele. E o status que você tinha antes. Então, isso é muito importante, isso precisa ser salvo, certo? Isso precisa ser preservado. Então, chamamos isso de salvar o contexto, né? Quando você estiver saindo da interrupção e voltando para o seu código normal, então você pode restaurar esse contexto, ok? Então, isso é uma coisa que eu pretendo ver com vocês mais na frente, tá? Então, aí, gente, eu tenho um diagrama mostrando o que é uma interrupção, né? O que é uma interrupção? Essencialmente, você tem um fluxo principal, né? Então, está aqui o código. Está dando para ver o cursor, gente, mexendo aí na figura? Por favor. Sim, professor. Beleza. Então, pessoal, você tem aqui o fluxo principal, não é isso? Então, você tem aqui a execução do código. Aí, vamos lá. Move literal para W, move W para um file, move literal para W de novo. Aí, então, move W para file. Aí, nesse momento aqui, acontece um pedido de interrupção. Ó, esse int, certo? O que é que acontece? Esse pedido de int só é verificado quando essa instrução acabar. Acabou, toda vez que acaba uma instrução, ele vai verificar se houve pedido de interrupção, certo? Se não houve, ele continua com a instrução seguinte, certo? Por aí vai. O que é que acontece? Terminou essa instrução, se tiver habilitado, não tiver mascarado, ele deixa de executar a próxima instrução e salta para uma ISR. O que é uma ISR? Né? ISR vem do inglês, né? Interrupt Service Routine, ou seja, rotina de serviço de interrupção. Uma ISR, então, é o quê? A nossa rotina de interrupção, ok? Então, o que acontece é o seguinte, ele vem executando o código normalmente, chega um pedido de interrupção, quando ele termina a instrução corrente, ele verifica, eita, teve um pedido de interrupção. Está habilitado? Tá. Então, salta. Então, ele para de executar esse código, ou seja, a próxima instrução não vai ser executada, ele salta para a rotina de interrupção, vai executar a rotina de interrupção. No final da rotina, você, programador, vai colocar uma instrução chamada retorno de interrupção, tá certo? RETFIE, tá certo? Retfire. Então, essa instrução aqui vai provocar o retorno.
Aí você pode perguntar, e como é que ele vai saber que vai voltar para a próxima instrução? É porque é o seguinte, gente, aí vem o pulo do gato, tá certo? O pulo do gato é o seguinte, quando ele aceita a interrupção, certo? Ele vai fazer o seguinte, quem é que aponta para a próxima instrução que vai ser buscada? Quem é que aponta para a instrução? Quem é que tem esse endereço de memória? É um registrador chamado PC. Então, o PC, gente, vai ser salvo na pilha, tá certo? Se a gente voltar aqui, ó, eu vou pegar meu descritivo do hardware no datasheet, tá certo? Vamos voltar aqui para Memory Organization. Vê só, o nosso PC, gente, é esse cara. Tá dando para ver, né, gente, o datasheet do componente? Tá sim, professor. Pronto. Aqui é o PC, tá certo? O PC tem o endereço da instrução que vai ser buscada. O que é que vai acontecer, então? Quando a interrupção é aceita, o PC vai ter o endereço daquela instrução que ia ser buscada, mas não vai ser mais, certo? Porque agora ele vai executar outro trecho de código. Ele pega esse conteúdo aqui, gente, do PC, e salva aqui, ó, na pilha. Tá vendo aqui? Ó, stack. O que é a pilha? A pilha, como o nome está dizendo, é como se fosse uma pilhazinha de posições de memória pré-reservadas para isso, ok? Toda vez que você executar instruções como call, return, retorno de liberal, né, para W, o retorno de interrupção, você mexe com a pilha. Então, toda vez que a interrupção é aceita, aquele endereço que ia ser usado e não vai ser mais, esse endereço ele é preservado na pilha. Ah, se tiver outra interrupção depois, aí usa o outro nível da pilha. Ah, e se tiver uma chamada de função, ele vai usando todo o nível de pilha para preservar os endereços que estão sendo necessários guardar, tá certo? A situação mais simples que tem é o seguinte, você está executando seu código, o processador está executando seu código, então, quando há interrupção, aquele endereço que deveria ser buscado, que deveria ser executado da instrução, ele é salvo na pilha, certo? Beleza. Quando você encontra essa instruçãozinha aqui, ó, retorno da interrupção, o que é que ele faz? Ele pega esse conteúdo aqui e devolve para o PC. Aham. Quando ele faz isso daí, qual vai ser a próxima instrução que vai ser buscada? Aqui está, nesse endereço aqui. Então, é assim que é feito, tecnicamente, o retorno da interrupção. Tá certo? Olha, eu estou explicando isso, e isso aqui já está na página 17, viu, gente? Do datasheet, e é uma das questões da listinha que eu botei lá para você, viu? Então, já estou dando a resposta aqui. Tá bom? Muito bem, pessoal. Voltando aqui, né? Então, uma interrupção acontece quando é aceita, ele deixa de executar a próxima instrução seguinte, mas salta para uma rotina de tratamento de interrupção. No final da rotina, ele vai encontrar a instrução retorno e vai voltar para aquela instrução que deveria ter sido executada, certo? O endereço da instrução é recuperado a partir da pilha e carregado de novo no PC, certo? Muito bem. Quais são as fontes de interrupção desse chip, do microcontrolador 16F628A? Olha, o cara não é grandão, mas olha só quantas fontes de interrupção, gente. Tá certo? Nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fontes de interrupção. O que é que gera interrupção nesse microcontrolador? Gera interrupção pelo pino int. Você, se acionar o pino int, gera uma interrupção. Esse pino int é o mesmo pino RB0. Você gera interrupção se o timer 0 gerar um overflow de contagem, um estouro de contagem. Você gera interrupção se o port B mudar o estado dos pinos 7 a 4. Esses 4 pinos aqui, RB7 a RB4, se mudar o estado de 1 para 0, 0 para 1, ele gera interrupção. O comparador interno de tensão também gera interrupção. A comunicação serial, a USART, gera interrupção na transmissão e na recepção. Já pensou? Né? Na transmissão TX e na recepção RX gera interrupção. Certo?
dispositivo periférico CCP, o dispositivo de captura, gera interrupção também. Esse dispositivo aí, ele captura uma determinada contagem, um determinado valor e compara com um padrão. Mediante isso aí, ele gera uma interrupção. Ele é muito bom para gerar modulação PWM. Ok, pessoal? Tá certo? Veja, o timer 1 também gera interrupção no seu overflow. O timer 2 também gera interrupção quando ele combina a contagem dele com outro valor de referência, quando tem um match, por isso aí esse match, né? E até a EEPROM, gente, ele gera interrupção. Na hora que você preencher toda a EEPROM, preencher o último endereço, ele gera interrupção, para avisar para você, ó, não escreva mais nada, já está cheio. Então, é muito interessante, né? Para você ter uma ideia, o 8051 padrão, com 40 pinos, só tem 5 fontes de interrupção, né? Esse chipzinho daí, ele tem 18 pinos e 10 fontes de interrupção. Tem muito recurso incorporado, né? Interessante isso, né, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Professor. Beleza. Então, realmente é muita coisa que ele tem. Muito bom. Veja só, gente. Então, como é que você gerencia isso, né? A gente vai ver aqui a teoria, que eu vou falar agora, e vou mostrar lá no código, tá certo? Né? Então, como é que você faz esse gerenciamento? Chamamos isso de etapas para atendimento de uma interrupção no microcontrolador, certo? A primeira coisa que você tem que fazer, gente, no código, é configurar essas interrupções. Ou seja, você dizer quem vai funcionar. Vai habilitar quem? Ah, não, o porte B não quero habilitar porque eu não vou usar. Mas a int externa eu vou usar. Ah, o timer 0 eu vou usar, então eu vou habilitar ele. Ah, mas o timer 1 eu não vou usar, vou desabilitar. E o timer 2 também não vou usar, vou desabilitar. Então, isso é que nós chamamos de configuração das interrupções, certo? Outra coisa, tudo bem, você vai ter interrupção interna, interrupção int, melhor falando, né? Que vem no pino RB0, vai ter interrupção do timer 0, vai ter interrupção da EEPROM, beleza, certo. Quem vai ser a mais importante, né? Ou seja, como é que você, na hora que tiver uma interrupção, né? Você vai identificar quem pediu, é isso? Porque todas as interrupções levam ao mesmo vetor, gente. São 10 fontes, certo? Desculpa. São 10 fontes, conforme eu mostrei para você, mas todas elas, quando acontece, levam para o endereço 0004. Ok? Então, você tem que fazer aqui, ó, identificação. Na hora que você começa a perguntar, foi você? Não. Foi você? Não. Foi você? Foi? Pronto. Nesse foi você, você está priorizando. O primeiro foi você que pediu a interrupção, aquela é a mais importante para você, programador. Então, a tua priorização é por software, ok? Muito bem. Atendida a interrupção, você tem que salvar o contexto. Aquilo que eu disse para você, né? Salvar o contexto é preservar as informações que você quer. A gente tem um exemplo mais na frente de como preservar o registrador W e o status, certo? No final disso daí vai ter a recuperação, mas antes disso você atende a interrupção, né? Salvou o contexto, beleza. Aí sim entra a ISR, entra a rotina de interrupção propriamente dita, certo? No final da ISR, você recupera o contexto, certo? E depois você tem retorno ao fluxo de execução anterior. Então, você entra na interrupção, faz isso tudinho, depois retorna ao fluxo anterior. Tá certo, pessoal? Então, como é que você configura isso tudo aí? Existe um registrador chamado INTCOM, né? Controle das interrupções. O que é que esse registrador faz? Ele basicamente habilita vários recursos, tá certo? Da interrupção, né? Então, por exemplo, eu tenho esse bit aqui, GIE, habilitação global das interrupções. Se você botar em 0, você mascara tudo, você desabilita tudo.
Se você botar um, aí vai depender de você habilitar individualmente cada um, certo? Mas isso aqui é uma chave geral, liga e desliga, certo? Você tem a habilitação para a interrupção da EPROM, você tem a habilitação para o timer zero, você tem a habilitação para o pino INT, certo? Tem a opção pelo pino INT, que é o RB0, certo? Você tem a habilitação, tá certo? Por mudança no porte B, você vai habilitar isso também, certo? E aqui você tem alguns flags, ó, flag do timer zero, flag do int, flag de mudança, né? O que é esses flags? T0IF, INTF, RBIF, esses aí são flags sinalizadores. Quando aquela interrupção acontecer, esse flagzinho se levanta, ele ativa, né? Quer dizer então que quando eu tiver uma interrupção aí do meu timer zero, esse flag vai para 1. Exatamente, exatamente. O seu timer estourou a contagem, esse flag vai para 1, com isso gerando a interrupção. Então, se seu timer estiver habilitado, ele vai gerar a interrupção. Ok, pessoal? Então, esse é o registrador INT-COM. Você precisa habilitar algumas coisas aqui, tá certo? Se quiser, por exemplo, eu quero habilitar globalmente, vai botar aqui em estado 1. Quero habilitar a EPROM e o timer zero, vai botar tudo isso em estado 1, tá certo? Muito bem. Os outros registradores seriam o PIE1, tá certo? Esse registrador que é o registrador de habilitação de periféricos. Tem um bit aqui que está repetido, ó, que é assim mesmo, não estranho não, esse bit de habilitação da EPROM, habilitação do comparador, habilitação do receptor, habilitação do transmissor, da comunicação serial, né? Do comparador, do timer 2, do timer 1, e também temos outro registrador, que é o PIR1. Né? Vimos o PIE1 e PIR1 também para sinalizar, tá certo? Se houve interrupção, tá certo? Então tem flag do comparador, tem flag da recepção, flag da transmissão, né? Flags para o CCP, o modo captura. Então, esse é outro registrador que é utilizado para controlar todos os recursos do microcontrolador em termos de interrupção. Tá certo, pessoal? Muito bem, pessoal. É muita teoria, né? É por isso que eu quis mostrar um pouquinho essa teoria e não fazer nada de prático hoje. Nós vamos fazer uma prática na próxima terça-feira, tá certo? Muito bem. Aí, o que é que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar como você lida com as interrupções. Então, para isso, gente, eu escolhi aquele código. Estão lembrados do código da porta end que a gente simulou? A gente baixou aqui na placa, estão lembrados? Uhum. Pronto. Eu vou aproveitar aquele código e gerenciar interrupções ali dentro, certo? Então, eu vou mudar a tela aqui para o meu MPLAB, certo? Ok? E vou mostrar para vocês algumas coisas que eu implementei aqui, certo? Esse exemplo aqui, gente, né, nós simulamos ele, né? Está aqui o código aberto, né, com a explicação que nós fizemos, certo? Eu botei a data 28/10, né? 28/10. Vou até mudar. Hoje é que dia, gente? 16, né? 16/10, né? Pronto, 16/10, explicando aqui como é o código, a diretiva para o arquivo de compilação, a diretiva include para incluir a descrição da arquitetura, configuração dos fuse bits aqui, né, gente? Tá certo? Nós vamos ter oscilador externo de 4 MHz, WDT desligado, power up ligado, código de proteção desligado, o brownout desabilitado, né? Ou seja, estamos fazendo a configuração aqui dos fuse bits, né? Muita coisa do código, gente, não muda, não importa o que você faça, tá certo? Por exemplo, esse tipo de coisa aqui fica muito
né? A não ser que você queira modificar essas características. Ah, vou usar o WDT, aí tem que deixar off. Tirar de off e deixar on, né? WDT on, aqui, tá certo? Por aí vai. Muito bem. Aqui é a nossa paginação de memória, né? Bank 0 configura o banco 0, Bank 1 configura o banco 1, e assim vai, certo? Muito bem. Tem uma coisa nova aqui, gente. Tem uma coisa nova aqui, ó. Essa diretiva a gente não tinha visto ainda. Estão enxergando aí? C-Block. Professor, tranquilo. Sim. Ok? Essa diretiva aí, gente, tá certo? É uma diretiva de definição, é isso? De variáveis. Como assim? Você bota a diretiva cblock, certo? Cblock, né? E bota o endereço onde ela começa. Aí eu escolhi o endereço 20. Ah, por que o endereço 20, professor? Vamos voltar aqui ao nosso datasheet, certo? Repara o seguinte, vamos aqui na área de RAM, banco 0. Olha o endereço 20 aqui, ó. Estão vendo? Estão vendo, pessoal? Posto geral, né? Exatamente. É a primeira posição da RAM, certo? Ok? Muito bem. Essa área de Perdão memória aqui, interromper. pegaram aqui do outro lado. Diz, gente, diga. Pode dizer. Quando eu vou colocar um número hexa, um número decimal, para Certo. colocar decimal, tem que botar um asterisco antes, não é isso? Asterisco não, o jogo da velha, não é isso? Vamos botar lá no código, eu já até deixei isso, viu, gente? Aqui, ó. Deixa eu ver. Não, é mais para baixo. Aqui, ó. Notação de representação de valores numéricos. Exemplo, binário 0B0101 ou binário entre aspas. Octal O entre aspas. Decimal 0D ou decimal entre aspas. Hexadecimal tem esse formato ou esse. Eu gosto de muito de usar 0x e o número em hexadecimal. Tá certo? Eu gosto muito de usar isso. Né? Em binário, eu gosto muito de usar assim. Mas fica a gosto do freguês, viu, gente? Tá certo? Beleza, professor, obrigado. Tranquilo. Então, gente, o endereço 20 é a nossa primeira posição de memória RAM. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu boto aqui, ó, cblock 20, hexa 20, né? E eu vou definindo aqui o nome dos meus registradores, ó. Eu criei 2 registradores aqui. Criei um registrador que eu chamei W_temp, certo? Esse cara vai estar no endereço 20, ok? Criei outro registrador aqui, status temp. Ele vai estar no endereço sequencial 21, né? Se eu criasse aqui outro registrador, por exemplo, porte B temp, né? Se eu criasse esse daí, ele estaria no endereço 22. Tá entendendo? Então, essa diretiva ela é interessante porque você vai criando registradores sequencialmente e você não precisa, você mesmo, programador, dizer, eu quero que wtemp equate 20. Eu podia fazer isso, né? Eu podia fazer wtemp, ó, podia fazer isso aqui, ó. W_temp, tá certo? Equate, né? Equate 0x20, tá? Eu podia fazer isso. Ou seja, eu tinha que dizer manualmente, não é isso? Eu tinha que dizer manualmente, né? Ok? Que meu wtemp equivaleria ao endereço 20, certo? Isso é um trabalho danado, ok? Isso é um trabalho danado. Então, em vez de fazer isso, né? Comentar aqui, né? Eu coloco dessa forma. Ficou claro, pessoal? Ficou, professor. Muito bem. Aí vamos seguir com o nosso código. Aí, ó, breve descrição do hardware. Olha como eu escrevo, né? Eu escrevo muita coisa. E é bom mesmo sair explicando, viu, gente? Aí, minhas entradas. Aí, botão 0 no porte B, RB0. Botão 2, porte B, RB2. As saídas, tal. Aí vem o vetor de reset. O vetor de reset está no endereço 0. Ok? Está no endereço 0, beleza. Aí eu salto. Qual é a instrução que está no endereço 0? Go to para início.
Ah, mas onde é início? Está aqui o rótulo. Está aqui o rótulo. Ok? Então, ele salta para cá. Aí vem a coisa que é importante aqui, nosso vetor de interrupção. Nosso vetorzinho de interrupção. Certo? Então, nesse vetor de interrupção, gente, ele está aonde? No endereço 4. Ah, por que 4? Ah, já falei para vocês. Todo vetor de interrupção vai para o endereço 4. Quer ver? Esqueceu disso? Olha aqui, ó. Tá certo? Reset no endereço 0, ok? Interrupt vector no endereço 4. Professor, o retorno também fica aí? Ainda não. Ainda não. Aqui vai ficar a primeira instrução da interrupção, certo? Você já pode começar a sua rotina de tratamento de interrupção aqui, certo? Mas o certo não é fazer isso. O certo é, inicialmente, salvar o contexto, certo? O que é que a gente faz, na verdade? Normalmente, a gente coloca um goto, coloca uma instrução de goto a partir, um goto, ó, nesse endereço aqui, que é a origem 4, né? Essa diretiva org dizendo, olha, isso aqui, o código que vem a seguir está alocado a partir, está em origem, alocado a partir do endereço 4. Então, esse goto está no endereço 4, certo? Ele diz goto para int thread, ou seja, tratamento aí, função de interrupção. Eu que bolei esse rótulo, tá certo? Então, ele, quando aconteceu a interrupção, ele não vai ficar nem no endereço 4, ele vai saltar para cá, int thread. Aí vamos baixar um pouquinho. Onde é que está a nossa int thread? Está aqui, ó. Int thread, certo? Que é o nosso tratamento da interrupção. Então, gente, tá? A partir daí, eu vou identificar quem é que pediu a interrupção. Mas antes disso, eu vou salvar o contexto, certo? Mas, professor, que besteira é isso? Vamos tratar logo da interrupção, rapaz. O pobre do porte B pediu a interrupção lá. A gente já entrou na interrupção. Tu ainda quer salvar contexto, mas vamos tratar logo do que interessa. Não, não é assim, gente. Porque muitas vezes, você, quando entra na interrupção, você está com a situação de onde você veio, do programa principal, tá entendendo? E você tem que preservar isso, porque você vai voltar para lá. Você não vai ficar o tempo todo, o resto da vida, na interrupção, não, tá entendendo? Você vai ter que voltar para o que você estava fazendo. E você tem que voltar de forma transparente, entendeu? Você tem que voltar lá de forma transparente. Ou seja, você entrou de um jeito, vai sair do mesmo jeito, né? Então tem que preservar. Mas por que tem que preservar? Porque, com certeza, na sua rotina de interrupção, você vai usar o registrador W. Com certeza. E não importa o que você fizer, né? Não importa não, mas a maioria das instruções da tratamento de interrupção vai mexer com o status também. Certo? Vai alterar isso daí. Ou seja, W vai ser alterado e status vai ser alterado. Isso se você não mexer com outros, né? Se você não mexer com o porte B, com o porte A, com outros registros importantes, com a configuração de EEPROM, que tem registrador também, com a configuração de CCP. O que você for mexer na sua rotina de interrupção, que você tiver uma situação anterior, você tem que preservar. Então, aqui eu estou dando um exemplo muito simples, que é o seguinte. Eu vou salvar o contexto. Qual é o meu contexto que eu estou querendo salvar? Somente o registrador W e o registrador status. Foi claro isso aí, pessoal? W status. Tudo bem? Beleza, professor. Beleza. O senhor falou sobre esses níveis trocados, o que eles significam? Pronto, aí vamos lá. Vamos descrever esse código, né? Como é que você salva esse contexto, né? Só um minutinho, que tem uma pessoa querendo sair do meu quarto aqui. Só um minutinho. Você fica aqui e depois quer sair, né? Tá tudo lá. Desculpa, já voltei. Era minha gatinha que está aqui no quarto. Queria sair. Bom, vamos lá. Então, qual é o objetivo da gente nesse exemplo? Salvar somente o registrador W, que ele tinha antes de entrar, e o status também, tá certo? Bom, se você, gente, vamos lá, vou dar uma dica para vocês aqui importante, né?
Lá no datasheet, se você for aqui, ó, lá na seção 14.5, estão vendo aqui, pessoal? Está dando para ver? Sim, professor. Ele fala das interrupções. E logo em seguida, ó, fala o quê? Context saving during interruption, ou seja, salvamento do contexto durante a interrupção. Vocês estão vendo que o que eu estou falando aqui não é balela, não. Tá no próprio datasheet, tá isso. Tá certo? Então, ó, quando você clica aqui, ele vem aqui, ó, para isso aqui, ó. Salvando o contexto durante as interrupções. Está dando para ver, né? Vamos traduzir o que ele está dizendo aqui. Vamos traduzir. Durante uma interrupção, somente o valor de retorno do PC é salvo na pilha. Falamos sobre isso. Tipicamente, os usuários podem desejar salvar registradores-chave durante uma interrupção. Por exemplo, registrador W e status. E isto deve ser implementado por software. Certo? Aí o que é que a Microchip fez? Ele já criou para você aqui, ó, um código de salvamento em contexto. E é o que eu estou usando lá. Tá entendendo? Ah, o senhor copiou daí? Copiei, bicho. Copiei porque ele já deu aqui tudo bonitinho. Tá entendendo? Então, a gente replica isso lá e é por isso que ler a documentação do componente é tão importante. Estão entendendo? Então, nós vamos voltar para lá para explicar como é que esse babado funciona. Tá certo? Nós vamos ter duas etapas aqui. Relembrando, viu, gente? Quando tiver a interrupção, ó. Quando tiver a interrupção, tá certo? Quando tiver interrupção, cadê tu? Ele entra no endereço 4 e no endereço 4 ele vai para esse rótulo aqui, go to int thread. Ok? Aí ele vai saltar para cá. Certo? Tá bom? Aí eu vou salvar o meu contexto. Certo? Muito bem. E depois vou executar a ISR, a rotina, e depois vou sair do meu contexto. Chamo isso aqui de saída da ISR. Vamos por parte. Por que eu fiz isso aqui? Por que se faz isso aqui? Pelo seguinte, gente. A ideia é o seguinte. Eu não criei dois registradores temporários, WTemp e StatusTemp. Eu criei lá em cima, né? Aqui, ó. Licença. Aqui, ó. Não foi isso? Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar meu W para WTemp e eu vou copiar meu status para StatusTemp. Aí tem uma instrução que faz isso. Vamos voltar aqui. Qual é a instrução que faz isso? Vamos voltar aqui para a relação de instrução. Qual é a instrução que faz isso? Tem uma instrução que faz isso, minha gente. Olha aqui. Né? MoveF. MoveF, está aqui ela. Só que MoveF, na hora que eu usar, gente, ela altera o status. Está vendo esse Z aqui? É um bit, não é isso? É um bit do status. Aqui na tabela. O que é que afeta no status? Ó? Esse bitzinho aqui. Em outras palavras, eu não posso usar essa instrução MoveFile para copiar de W para WTemp e de status para StatusTemp. Tá entendendo? Pô, então como é que eu resolvo isso? Bom, olha, tem uma instrução aqui que a gente pode usar em parte. Vai ser a MoveWF. A MoveWF, ela move W para um file. E ela não altera nenhum flag. Essa a gente pode usar. Tá certo? Então, por exemplo, eu posso usar isso para salvar o W. Mas o status já vai ser diferente. Né? Aí eu vou usar outra instrução. Tá certo? Ok? Eu vou usar essa instrução aqui chamada swap file. Essa aqui. Tá dando para ver, gente? Aqui? Tá dando para ver? Dá para ver. Em inglês, swap quer dizer o quê? Trocar, não é isso? Né?
Essa instrução, o que é que ela faz? Ela permuta os 4 nibbles, os 4 primeiros bits com os 4 últimos bits. Ela faz uma permuta, certo? E o resultado dessa operação você bota no registrador que você quiser, tá certo? Então, o bom dela, gente, é que ela não altera flag nenhum. Ou seja, a gente pode usar essa instrução como um carregamento no registrador, trocando, e depois botando de volta, destrocando. Aí eu não altero o status. Então, voltando para o meu código, o que é que eu faço? Tá certo? Quando eu uso aqui, move WF, tá certo? Eu vou mover de W para W tempo. Beleza, eu copio o W para o registrador temporário correspondente. Resolvi essa parada. Resolvi, certo? Agora, para mover o status, não vai ser assim tão fácil. O que é que eu faço? Eu vou pegar a instrução swap, certo? E vou permutar de status, vou trocar e carregar em W. Ok? Tá certo? Eu pego, veja só, vou pegar o swap, trocar, tá certo? Pegar o que está em status, trocar e carregar em W. Então, em W, copio em W o conteúdo de status com níveis trocados. Beleza. Né? Detalhe, viu, gente? Status, ela está em todos os 4 bancos. Tá certo? Ok? Vamos lá. Aqui eu vou garantir trabalhar o banco 0. Tá certo? Por que banco 0? Porque ele originalmente é que é usado no PIC, na situação de reset. Né? E provavelmente ele veio de lá do contexto do código principal dessa forma. Então, o que é que eu faço depois disso daí? Eu movo de W para o file, ou seja, eu vou mover de W para status tempo, tá certo? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Movendo o conteúdo de status, tá certo? Para o seu registrador temporário, com os níveis trocados, mas tudo bem, mas preservando a informação original. Ou seja, eu troquei os níveis, mas não mexi no estado dos bits. Estão entendendo a diferença? Ok? Porque se eu fosse usar aquela instrução move file, eu ia alterar essa situação. Tá? Beleza. Em suma, eu movi para status temp, ok? Movi para status temp, os níveis trocados, mas não alterei a informação, né? Então, nesse momento, gente, eu tenho wtemp com o valor de W original e status temp com o valor original de status, tudo bem com os níveis trocados, mas está lá. Eu sei que foi trocado, não sei que está lá, preservado. Então, isso aqui foi o fim do meu salvamento de contexto. Aí sim eu entro com a minha ISR, tal. Há quem pedir interrupção. Foi o RB0, beleza, tal, trata o que ele quer, terminou. Então, vamos voltar agora para o ponto que a gente saiu, tá certo? Para a gente voltar, a gente vai usar a instrução retorno ao programa principal. Essa instrução aqui. Só que antes de executar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou restaurar o meu contexto, certo? Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou mover, vou fazer um swap, tá certo? De status temp, que ele já estava trocado, lembra? Para W. Quando ele faz isso, ele corrige. Recupera, então, em W, tá certo? Recupera em W, vírgula, o status já com níveis trocados, certo? E depois eu movo de W para status. E move esse valor para status. Ou seja, matei status. Né? Já recuperei o que ele tinha antes, sem modificações. Certo? Falta eu recuperar agora o meu W. O meu W está bonitinho lá em WTemp. O que é que eu faço? Né?
eu faço um swap em wtemp nele mesmo, tá certo? Eu faço um swap nele mesmo, né? Ou seja, swap wtemp em file, ou seja, esse file aqui vai ser o próprio wtemp. Então, faço um swap no próprio wtemp. E depois eu faço um swap de wtemp para w. Aí eu destroco colocando em w de novo. Quando eu faço isso, eu recupero o meu contexto de w original. E aí sim eu retorno da interrupção. Tá certo? Professor, pergunta de $1 milhão. Sim. Por que não pode fazer o move F? Porque o move F, vamos voltar aqui, ó. O move F, ele altera, ó aqui o Zzinho, ó. Tá vendo? Uhum. Ele altera, na hora que você usar o move F, ele altera o contexto. Ele altera esse, entendeu? Então Entendi. não dá para usar ele. Entendeu? Você Entendi. pode usar o move WF. Tá certo? O move Entendi. WF, mas aí ele não vai servir para o status. Tá certo? Ele vai Entendi. servir para salvar aqui, ó, move WF de W para WTemp. Aí beleza, funcionou. Certo? Mas para o status, eu devia usar o move file. Mas o move file vai alterar o flag. Aí eu uso, em vez disso, o swap. Uso essa instrução aqui. Certo? Pessoal, eu sei que isso aí, em primeiro momento, não é simples, mas é de uma engenhosidade arretada. Tá entendendo? Então, assim, não se preocupe se você não entendeu tudo agora, não. Sabe o que você vai fazer? Você vai responder a listinha de exercícios só olhando para isso aqui, ó. Tá certo? Pode ir lá, ó. Se você quiser, você faz o seguinte, ó. Procura aqui Ctrl F, conteste. Ele vai achar, ó, duas, né? Aqui, conteste, né? Ou então venha para a seção 14.6 e leia simplesmente o que está aqui. Olha o que ele diz aqui. O que é que ele vai fazer? Armazenar em W, armazenar status, executar o código ISR, depois restaurar o status, depois restaurar W. Tá certo? Então, e o código está aqui, ó. Tá certo? Só que eu peguei esse código aqui, tirei os comentários em inglês e botei meus comentários aqui. Então, esse programa aqui, gente, eu vou botar lá à disposição para vocês, tá certo? Ok? Para vocês darem uma olhada e poderem responder a nossa lista de exercícios. Uma última coisa. Pessoal, no programa início, né? No início, né? No reset, no endereço 0, eu tenho a instrução go to início. Aí eu vou para início, vou para cá. Ok? Aí, início, eu estou configurando aqui os ports, né? Mas aqui, ó que bonitinho aqui, ó. Início, o que é que eu fiz? Habilitação das interrupções. Aí você pergunta, peraí, professor, está habilitando aí do programa principal? Habilitar a interrupção devia ser feito na rotina de tratamento da interrupção? Não. A primeira coisa que você faz é configurar os seus registradores, tá certo? Então, configurou o 3A, o 3B, quem é a entrada, quem é a saída, e você vai configurar as interrupções. Se tiver que configurar o CCP, você faz agora. Se tiver que configurar o time, faz agora. Você pode até fazer uma função, né? Cal configuração do timer, cal configuração das interrupções. Pode fazer, né? Modularizar o programa é bom, assim, tá certo? Mas, enfim, eu faço isso aqui porque eu movo a literal FC para o meu registrador Intcom. Não é nem FC, viu, gente? É F8. Peraí, viu? Vou corrigir aqui, viu? F8. Opa, F8. Porque FC, lá no meu Intcom, vamos voltar aqui para o Intcom. Vamos ver aqui meu Intcom. Meu Intcom. Tal. Intcom, tá aqui, tá certo? Esses 3 bits aqui, ó, desculpa, 5 bits. Daqui até aqui
eles são habilitadores. Então, eu vou habilitar um F, um aqui, 0008. Esses três aqui, né, são sinalizadores. Né? Esse. São só sinalizadores. Os que configuram são esse até esse aqui. Então, fica 1F, 10008, F8. É por isso que eu botei F8 aqui. Deixa eu salvar isso, ok? Só para a gente ver se está tudo certinho, vamos compilar esse código aqui, tá certo? E pelo menos o código, do jeito que está montado, está exitoso aqui, compilou com sucesso, tá certo? Ah, mas dá para compilar sem o programa principal? Dá, não tem problema. Né? Eu não escrevi ainda meu código principal, né, de tratamento de interrupção. Isso daí, a gente vai fazer uma prática com uma interrupção. Não vou bochar tudo não, viu, gente? Vou pegar uma interrupção aí qualquer e simular e a gente baixar na nossa montagenzinha aqui. Tá bom? Pessoal, muitas dúvidas? Mais ou menos, mas dá para aprender, dá para aprender. Só tem como aprender praticando mesmo. Com certeza, com certeza. Exatamente. Olha, pessoal, essa listinha só tem 4 perguntas. 4 perguntas. Explique o funcionamento da interrupção. O que ocorre com o endereço de retorno? Ele fica lá na pilha, a gente já viu, né? Onde fica armazenado? Na pilha. É só, se você quiser, recorta aquela figurinha lá, depois e cola aí e explica. Né? Quantas interrupções? Quais são? Está tudo lá no PPT, certo? Quais são os registradores associados às interrupções? Né? É o INTCOM, o PIE1, tá certo? E o PRI1, tá certo? Explicar seus bits. Está tudo lá, né? Tudo lá. Explique como funciona o código de salvamento de contexto. Isso aqui é só dá um trabalhozinho, mas eu acabei de mostrar para vocês. E vou botar o código lá, tá certo? Onde você tem tudo isso aqui, ó, já explicadozinho, tá certo? Isso é importante, gente, para que vocês não cheguem na próxima aula com esquecimento, tá certo? Porque a gente vai voltar a ver isso aqui e colocando uma interrupção, programando direitinho e simulando e também programando na placa. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo? Então, pronto, pessoal. Por hoje é só, viu? Tá certo? A atividade já está lá. Avisa quem não veio assistir a aula, viu? Porque deixa eu sair aqui Deixa eu sair aqui do compartilhamento. Ok. Nós estamos com 9 pessoas agora. Melhorou um pouquinho, né? Então, avisem quem não veio, tá certo? Apesar, assim, da relevância, tá certo? Do assunto, né? Eu acho que deu para explicar, assim, com uma certa tranquilidade. Se vocês derem uma lidinha nisso daí, com certeza vão assimilar. E resolver aquelas 4 questões e colocar lá é que vai ajudar mesmo. Beleza? Só fazer a lista para assimilar tudo de vez. Desculpa, não entendi. É só fazer a lista que dá para assimilar tudo. Com certeza, com certeza. Faça isso. Você vai ver, viu? E na próxima aula a gente vai fazer um processo desse de verdade. Tá bom? Professor, e o primeiro exercício? A prova vai ser quando? Não, a gente não vai ter uma prova como a gente fazia, tá certo? Eu vou fazer essas atividades, tá certo? E eu vou fazer um projetozinho. Aí, com isso aí, a gente vai compondo a nota de vocês. Beleza, professor. Beleza? Então, pronto, minha gente. Vamos nessa. Eu ainda tenho muita coisa para cuidar aqui em casa, viu? Tá certo? Professor, você já fez chamada? Vai tirar print? E vou tirar o print. Aí, viu? Beleza. Primeiro, vamos parar a gravação, tá certo? Vou interromper a gravação agora, porque nós estamos finalizando a aula 21h58. Pronto. E nós vamos ver aqui as pessoas, né? Deixa eu dar um print screen aqui. Beleza? Só um minutinho. Deixa eu só... Ok, então deixa eu salvar aqui. JPEG. Hoje é dia 16/10.
Beleza. Pronto, pessoal. Eu acho que, por enquanto, é isso, viu? Gostei muito de conversar sobre esse assunto com vocês, porque interrupções é uma das coisas mais relevantes em microprocessadores e microcontroladores. Tá bom? Foi, assim, interessante. Sempre é um prazer estar com vocês, viu? Valeu, professor. E feliz dia do professor, né? Ah, obrigado. Tá um pouco atrasado. É uma alegria. É uma alegria, é uma alegria. Eu gosto muito do que faço, graças a Deus. Eu gosto muito dessas técnicas e eu fico muito feliz assim de saber que assim um pouquinho do que a gente faz está ajudando vocês a construir um caminho, construir assim é uma contribuição à formação de vocês, à vida de vocês e que esses ensinamentos tragam coisas boas a vocês, felicidade, tudo de bom, viu? É uma contribuição pequena, mas que assim, contribui, né, para a formação de vocês. Eu fico muito feliz com isso, viu? Valeu, professor. Obrigado aí, pro senhor aí. Isso é muito bem. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tudo de bom, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.